queria trazer um outro tema também, que é a aproximação do presidente da República com o setor do agronegócio. O Lula deve viajar na próxima semana para Minas Gerais para a inauguração de uma fábrica de fertilizantes, depois deve ir para Porto Alegre, onde também tem uma agenda mais voltada para o agronegócio, e vai passar pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, ou seja, tudo aquilo que tem o agronegócio pujante vai receber a visita do presidente da República. Vocês entendem que essa aproximação, ela funciona mesmo com os vários anúncios que o governo vai fazer, digamos assim, de PAC voltado para o agronegócio, de possibilidade de crédito, de socorro para os produtores rurais que tiveram problemas com a última safra por conta da mudança climática, da influência do El Niño, que traz chuva para onde deveria ter seca, seca para onde deveria ter chuva. Como é que vocês avaliam essa situação, hein, Luiz Felipe Dávila? Dá para resolver esse imbróglio com o agro que não tem cola nenhuma com o presidente da República até agora? Pelo contrário, cola muito mais com o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade, o agronegócio cola muito mais com o Bolsonaro, mas o agronegócio é tão pragmático quanto os governadores, é só tratar bem, e tratar bem são duas coisas. Primeiro, o presidente parar de falar bobagem, chamar os caras de fascista, não sei o quê, e quem está grudando a imagem do agro, ainda mais na direita, é o presidente da República com o discurso dele. Então, fazer um discurso mais conciliador é importante. O segundo ponto, esse agro não quer picanha, cerveja no Palácio do Planalto e conversinha. Fora. Eles querem conversa séria. O que o agro tem? O agro tem três grandes reivindicações aqui que são importantes. Primeiro é crédito, como você falou, que é muito importante. Segundo é a questão de armazenamento. O Brasil precisa começar a armazenar grãos. E esse é um grande problema, porque a maioria das pessoas, como não tem lugar para armazenar, tem que vender na safra pelo preço de mercado. E geralmente é o pior preço, porque é onde está a colheita, onde está todo mundo entregando. Então nós precisamos ter armazenamento. Isso é fundamental. E terceiro é infraestrutura. O Brasil precisa escoar essa safra. Nós temos uma média de perda da fazenda ao supermercado de 35% da safra é perdida por deficiência em infraestrutura no país. Então, são coisas fundamentais. Então, se o governo tiver uma pauta voltada para isso, que beneficia não só o agro, mas o restante do Brasil, porque isso é fundamental para o aumento de competitividade e produtividade, aí sim dá para ter uma conversa. Então, atenuar as palavras, ter uma relação de adulto, não? E não ficar carimbando coisa, e tratar desses três assuntos: crédito, infraestrutura e armazenamento de grãos. Eu lembro a vocês que nos acompanham, né, que o agronegócio, ele tem como representante ministério aqui no Brasil o ministro Carlos Fávaro, que tem um ótimo relacionamento com os produtores rurais deste setor. E aí eu falo da cadeia em geral, né, principalmente com aqueles que lidam com a exportação. Então, não existe uma demanda em relação ao ministro, mas existe uma preocupação com possíveis interferências e principalmente com aquilo que sai da boca do presidente da República quando vai se referir ao agronegócio aqui no Brasil. Como é que você enxerga essa possibilidade de aproximação, hein, Fábio Piperno? O presidente tem que dialogar com todos os setores. O presidente, no começo do ano, ele fez um tour lá pelo Nordeste, depois ele passou pelos três grandes estados aqui do Sudeste, se encontrou com o governador Tarcísio, com o Zema e também com o Cláudio Castro. Agora vai conversar com outro setor. É um momento em que tem que ouvir esses setores, principalmente porque há uma clara rejeição a ele. Então ele tem que ir lá, na ponta, sem intermediários, conversar diretamente com esse segmento para saber exatamente o que eles querem, o que está acontecendo e como é que essa comunicação pode ser mais direta. Então, o ano passado, o governo anunciou o maior plano safra da história. Lindo. Depois disso, o BNDES, eu citei aqui outro dia, fazia spots aí em emissoras de rádio e tal, eu trouxe os números aqui falando dos 25 bilhões de reais que liberou para o agro. Maravilha. O governo viajou, fez um monte de viagens aí pelo mundo, levando caravanas aí de, empresários para ampliar a sua rede de negócio. Ótimo. Agora, além de tudo isso, tem que conversar com quem está na ponta. Sabe, não adianta ficar ilhado em Brasília, achar que só mandando dinheiro, despachando a grana, a coisa tá resolvida. E não é assim, até porque todo mundo também tem reivindicações que podem ser resolvidas localmente. Então, por exemplo, há setores lá no Mato Grosso que querem a Ferrogrão, né? Que é um projeto que está parado há um tempão. Outros setores, por exemplo, lá no sul do país, que tem uma preocupação muito mais urgente com a questão da quebra da safra do ano passado. Então, tem que conversar para saber
quais são as reivindicações de cada um. Agora, essa questão das viagens que você mencionou, Piperno, tem muito a ver com esse pragmatismo do setor, ou seja, há uma necessidade de dialogar, de articular, de fazer com que as exportações continuem do jeito que estão, ou que a produtividade das lavouras, independentemente de serem exportadas ou não, se mantenha, e nisso não tem discussão. O que incomoda é o discurso, Alan Gani. Exatamente. Eu gosto bastante do presidente viajando internamente, não para fora. Eu acho que traz muito mais frutos viajar pelo Brasil, entender as dores aqui dos empresários, dos investidores, da classe média e dos pobres, é claro, aqui no Brasil, do que essas viagens internacionais. Até porque o slogan do governo é União e Reconstrução. Exatamente. Então, você tem que entender as dores aqui da sociedade. Então, eu gosto disso. E claro que só o dinheiro não adianta, né? E todo mundo, todo setor gosta de ser recebido pelo presidente da República. Ter uma visita ali do presidente da República é uma honra, né, para o setor. Então, acho que isso é bastante positivo. Olha o Piperno coçando a língua ali. Tá coçando a língua, Piperno? Não. O fato é que tem que ter dinheiro. Dinheiro, não, dinheiro, essa parte não, o governo então, tem mas além cumprido. do dinheiro... Agora, é lógico, que é um mimo. É um mimo. abraço. Todo mundo gosta de mimo. Você gosta de mimo? Depende de quem, né? Seu eu gosto. Agora, eu concordo com o que o Dávila trouxe aqui, que é o seguinte, a infraestrutura, tudo, mas tem uma questão aqui, só complementando o que o Dávila falou, por favor, que eu acho que é fundamental. É a garantia do direito de propriedade no campo. E ele poderia fazer um golaço se ele se afastasse do discurso do MST, se afastasse do MST e garantisse o direito de propriedade. O agro, se o presidente garantisse isso, os direitos de propriedade, se afastasse do MST e esses subsídios que já têm sido dados aí por vários governos ao agro, o agro abraçaria o presidente, né? Fala, Segra. Não abraça, não, mas não abraça. Sabe por que não abraça? Garantindo os direitos de propriedade. Pela primeira vez, nós vamos ter que dividir a tela entre o Gani e o Segré. Se ele é uma se afasta importância do necessária MST Sabe por quê? E garante o direito de propriedade? Não abraça porque ninguém vai acreditar. Tá bom. Aí... Ele pode falar o que quiser, sou contra o MST e depois vai tirar uma foto com o bonezinho do MST. Ninguém vai acreditar. Agora, que curioso. Quando você fala de fertilizante, eu já meio que peguei a fala e você não me permitiu aí. Posso? É isso. Mas estamos conversando. Tem duas fábricas de fertilizantes que foram interrompidas as operações da Unigel. Essa empresa Unigel, que produz fertilizantes, arrendava as duas fábricas da Petrobras. E parou de produzir por causa de que o insumo, que era o gás natural, era muito caro. O presidente vai agora para inaugurar uma fábrica de fertilizantes. Então, já na primeira fala, me parece uma coisa meio estranha. Você inaugurar uma fábrica de fertilizantes quando tem duas que foram arrendadas da Petrobras que tiveram que interromper as operações. Uma delas em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, tem alguma coisa aí. Pode ser o insumo nessa região. Mas, enfim, tudo bem. De qualquer maneira, tem muitas empresas que querem trazer fertilizantes de fora, inclusive biológicos, que há mais de um ano o mapa não autoriza os registros. Ou seja, está tendo aí um controle de mercado estranho, sendo que, quando a gente avalia, duas fábricas fecharam, interromperam as suas atividades, empresas de fora que trazem fertilizantes biológicos não conseguem trazer e o presidente vai inaugurar. Pode dar dinheiro, pode fazer carinho, pode fazer o que quiser. É o pragmatismo do agronegócio. Mas eu estou ansioso por ver essas participações do presidente para ver quanta gente vai na rua a receber o presidente Lula nessas cidades em que ele vai tentar agradar o agro. Salvo que tenha ônibus pagos, sanguichinhos de mortadela e R$30 para cada um dos que vão. Duvido que tenha muita gente. Mas você gosta de isso. Hoje estou, essa semana, porque é uma semana que eu vou deixar os 59 e vou passar para os 60. Então, agora não vai ter mais filtro nenhum.